vida ou morte, o que tem valor passageiro ou permanente, o que produz salvação, o que liberta, ou o que condena, o que escraviza, o que produz autenticidade ou falsidade. O que tu preferes? O que persegues na tua vida? Sexta reflexão na nossa série 2 Coríntios. A reflexão de hoje tem como título, tema, Sob a Glória Eterna. E nós estaremos refletindo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 18. Esse texto integral vai estar no site paroalvo.com. Quero te deixar um alerta aqui, abrindo parênteses, que muitas das vezes o texto não está imediatamente hoje, na segunda-feira ou na terça, mas no decorrer da semana, o texto integral estará no site, porque uma outra pessoa, para quem eu envio o texto, né, ela coloca o texto no site e eu agradeço, inclusive, a disponibilidade e o serviço desta pessoa. Então, no decorrer da semana, o texto estará no site. Então, fechando aqui parênteses. 2 Coríntios, capítulo 3, nossa sexta reflexão. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 3, vai estabelecer um contraste entre aquilo que é chamada a antiga aliança, o Antigo Testamento, aliança fundamentada na lei, inclusive lei dada por Deus através de Moisés, também conhecida como a lei mosaica, e a nova aliança, o Novo Testamento. A nova aliança, não mais fundamentada, baseada na lei mosaica, mas a nova aliança fundamentada, baseada em Jesus Cristo. A antiga aliança apontava já para a pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que o livro de Hebreus, capítulo 10, vai dizer que era sombra de uma realidade que haveria de vir. E essa realidade é Cristo. Então, a lei, os sacrifícios, os rituais, tudo aquilo da antiga aliança eram sombra para uma realidade que havia de vir. E essa realidade é Cristo. E no decorrer do capítulo 3, tu vais perceber exatamente que a palavra de Deus vai trabalhar conosco com as seguintes questões. Uma delas, por exemplo, é aquilo que tu vais ter lá, quando tu vais perceber que a nova aliança, ou seja, a aliança com Deus, por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem a competência que vem de Deus. É aquilo que fala, por exemplo, no capítulo 3, versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa capacitação vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos servos, ministros de uma nova aliança, não da letra, uma referência à lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, essa nova aliança, ela tem a competência que vem de Deus, em outras palavras, é por Deus que nós somos capacitados, quando eu falo nós, todos aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus Cristo, que confessam Jesus como Senhor e Salvador, é pela graça de Deus que são capacitados todos os discípulos de Cristo a serem aquilo que ele fala, ministros ou servos de uma nova aliança. Então, Deus é a fonte, Deus é o agente que nos torna capazes para sermos fiéis, satisfeitos e perseverantes no viver e no servir que Ele nos confia. Então, quando nós pensamos em qualificações, habilidades, no que diz respeito ao viver e servir em Deus, essas qualificações, essas habilidades são dadas por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas não são capacitações, habilidades que vêm do ser humano por si só. Por outro lado, no texto tu vais ver
que esta nova aliança, este viver sobre a glória eterna, tem em Cristo o princípio, o meio e o fim. Porque, conforme eu já falei há pouco, a antiga aliança, a aliança pela lei, apontava exatamente para Jesus Cristo. Ele que é o autor e o consumador da fé. Então, a lei no Antigo Testamento tinha um caráter transitório. Ela tinha o seu valor, ela revelava a santidade de Deus, como revela a santidade de Deus, revelava e revela como que o povo deveria viver. Então, os princípios éticos e morais que deviam estar orientando o povo no Antigo Testamento. No entanto, tudo isso apontava para Cristo, porque em Cristo há toda a justiça proclamada pela lei do Antigo Testamento, toda a justiça proclamada na Antiga Aliança. Então, tanto a Antiga Aliança, Antigo Testamento, como a Nova Aliança, Novo Testamento, testemunham de Jesus Cristo. Conforme eu falei, o autor e o consumador da fé, conforme fala Hebreus capítulo 12, versículo 2, em Cristo, e somente em Cristo, há a reconciliação com Deus, há o perdão dos pecados, há a adoção dos que creem como filhos de Deus. Além disso, essa nova aliança, ela tem a autenticidade, ela tem a liberdade e a transformação do Espírito. É aquilo que fala no versículo 12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Versículo 17, 2 Coríntios 3. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, ou seja, um caráter semelhante ao Senhor Jesus Cristo, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, no Espírito Santo não há necessidade de véus, de máscaras. No viver no Espírito, há a remoção do véu do orgulho, da vaidade, da ignorância, da incredulidade. No viver no Espírito, como fruto do crer em Jesus Cristo, nós temos a liberdade de vivermos sem máscaras, sem hipocrisia, de ter um viver autêntico. Temos a ousadia dada pelo próprio Espírito para esse viver e, ao mesmo tempo, temos a certeza da transformação de glória em glória, de passo a passo, que Deus produz em nós pela sua palavra, pela ação do Espírito, no sentido de transformar um caráter mais e mais semelhante ao caráter de Jesus Cristo. E é em Cristo, exatamente nessa nova aliança, que nós temos a vida, que nós temos a salvação, temos os valores permanentes, eternos, etc., daquilo que eu disse no início, o que tu persegues, o que tu buscas. Não se esqueça, vá ao site paroalvo.com. No decorrer desta semana, terás o texto integral desta sexta mensagem em 2 Coríntios, hoje no capítulo 3, sob a glória eterna. Um abraço.